Fala, gente, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no canal da TV Shalom. E meu convidado de hoje, um amigo, Moisés, pregador da Palavra de Deus, itinerante, auxiliar da Igreja Assembleia de Deus aqui em Salvador, casado, homem de Deus, pai de 3 bênçãos. E é o meu convidado para estar aqui hoje batendo esse papo com a gente de aproximadamente 1 hora no podcast. Lembrando, o podcast não tem corte, tudo que ele falar é de responsabilidade dele. Vai responder tudo? Positivo. Tá tranquilo? Tá aqui. Tá tranquilo? Tô tranquilo. Fala com o povo aí, Moisés. Primeiramente, quero agradecer, tá aqui, participando desse podcast. Acompanhei alguns pela internet e receber esse convite, tá aqui com a Aderlan. É uma honra. E estou aqui, para responder aquilo que vinha me perguntar, pergunta que a internet e o internauta mandar. E vamos interagir. Pronto. Tem coisa que a gente não pode falar às vezes na hora da pregação. São assuntos que não cabem para aquele momento, mas que aqui a gente está desbloqueado, que a gente pode fazer para falar, bater de bate-papo. E assim, eu vou ali pegar uma coisa pra gente. Já tomou Guaraná Jesus? Não. Nunca bebeu Guaraná Jesus? Não. Vai beber hoje Guaraná Jesus, vindo diretamente do Maranhão. Eu vou ali buscar o Guaraná. Gente, quem tá aqui nos bastidores com a gente é o pregador Icleson Menezes, mais conhecido como o Homem do 1 Milhão. Eita. Eu vou convidar ele, o podcast hoje vai ser todo diferente. Enquanto eu vou ali buscar um negocinho pra gente tomar aqui agora, Icleson vai tomar o quê? Vai tomar uma água, vai tomar um suco. E não esquecendo que eu tô em casa, Icleson, amigo de infância. Conhece Icleson? Vou me sentir bem. Icleson, vem aqui, o podcast hoje mudou. Icleson vai assumir meu lugar, assume aqui, entrevista o homem aqui que eu vou pegar um negócio pra gente beber ali. Olha nós, galera. Deus abençoe todo internauta aí, você que nos segue nas redes sociais, você que segue o canal da TV Shalom. Como o nosso amigo convidado hoje, o amigo Moisés, a gente conhece já de longas datas, desde praticamente da infância, e a gente viveu um pouco muito junto, não foi, Moisés? Verdade, e Deus verdade. Teve encontro com a gente, transformou a nossa vida, e hoje está do seu lado, sabendo que você é servo do Senhor. É uma honra. Então a gente está iniciando esse podcast hoje aqui. Aderlan me deu a oportunidade de entrevistar ele e eu lancei até umas caixinhas de perguntas. Já a gente vai responder. Mas primeiramente eu gostaria que você, neste momento, se sentisse em casa para responder as perguntas. Eu vou perguntar a você o que já me perguntaram uma vez, no podcast. É sobre os desafios que nós temos na igreja e nessa caminhada. Somos jovens, somos servos e a gente passa por alguns desafios. E eu gostaria que você respondesse para o povo. De fato, você tem alguns desafios? Como foi que você conheceu Jesus, Eu gostaria que você contasse como foi o seu encontro com Cristo, o que te levou a ser evangélico, ser crente. Eu gostaria que você nos respondesse. Assim, Icleson, apesar de nós ter se conhecido no mundo, um tempo que eu estava afastado, eu vim de uma família, a maioria evangélica. Minha mãe evangélica, meu pai evangélico, meus irmãos. Então eu já cresci em um lar evangélico. Um lar que era evangélico, mas com o passar do tempo eu vim conhecer o mundo. Cheguei numa idade de adolescência que passei a conhecer a cachaça, as drogas, prostituição. Pode falar. Então, saí um pouco do ensinamento daquilo que minha família, que minha mãe me passou. Mas chegou um momento que eu vi a necessidade que não tinha como viver sem Cristo. Que na verdade quem vive sem Cristo não vive, ela padece. Então eu estava padecendo longe de Cristo e entendi que era o tempo de retornar para onde eu não deveria ter saído. Então você teve a consciência e entender que com Cristo não é viver, é padecer. Verdade. E algo interessante que quando o filho pródigo ele cai em si, está escrito que ele cai em si e ele percebe que distante do pai ele não poderia sobreviver. Então o problema não é se perder, o problema não é perder algo, o problema é a gente ter a humildade de reconhecer que está na hora de a gente cair em si e retornar para o lugar onde a gente nunca deveria ter saído. Verdade. Deixa eu atrapalhar vocês aqui. Eles vão assumir o negócio hoje. Quero que vocês falassem um pouco do filho que ficou em casa. Do filho que ficou em casa. Tem um que saiu, Tem um que saiu. E o que ficou em casa. E tem um que ficou em casa. Na verdade, Aderlan, o que ficou em casa é o que não se agrada. Porque muitos querem que o que saiu permaneça distante, permaneça fora.
E o que fica em casa é o que mostra realmente que precisa ser liberto, que precisa ter um encontro verdadeiramente com o Pai. Porque o que estava em casa não entendia que tudo que o Pai tinha já era dele. Então se entristeceu. E não é o contrário hoje em dia. Às vezes tem pessoas que vê alguém que se afastou, que retorna, e o Pai decide honrar. Ele não se agrada, porque na mente dele se afastou, decepcionou o Pai, e hoje está vivendo uma honra que na mente dele era para ele estar vivendo, sendo que o Pai sempre honrou. Aí que vem a frustração, vem o desespero, mas é bom saber que o Pai nos ama, isso é o suficiente para a nossa vida. Interessante essa passagem, né? Ele estava com tudo que o Pai tinha proporcionado para ele, mas ele não conseguia ver. Então o problema não está no Pai, o problema está na visão dele. Ele está do lado das bênçãos, mas não consegue. Ele não percebia que era dono de uma herança. Não percebia que era dono da herança. Isso, ele estava cego. Ele estava cego, então foi necessário isso tudo acontecer para ele cair na real e perceber que a herança sempre esteve ao lado dele. Então tem muita gente que está no mundo e acha que a herança dele está no mundo, vai ser feliz no mundo, e termina quebrando a cara. E a gente vai tocar nesse assunto, verdade, né? A gente pensava que a gente só poderia ser feliz no mundo com as coisas que o mundo oferecia. Mas, Moisés, eu quero também perguntar a você algo que a gente muito passa, né? Já aconteceu de você ser rejeitado por você ser jovem, no começo da fé, em pregar em algumas igrejas, porque rola aquele comentário, né? Ah, tá na fase de teste, vamos observar ele, rola muito isso. Acontece, mano. E eu não sei com você, mas comigo já aconteceu de pessoas ter vontade de me convidar, mas ficar com o pé atrás, né? Vamos ser sinceros. E já passou isso com você? Você já passou por isso? Já aconteceu? Já aconteceu um evangelismo, estava tendo um evangelismo lá, perto de onde eu moro. E esse evangelismo criou uma certa explosão, né? Porque vários pregadores com nome estavam vindo. E aí me fizeram o convite para eu ir pregar de um evangelismo. E quando eu fui, que chegou no dia que eu me apresentei, que estava esperando passar a palavra para mim, chegou um pregador de renome com um candidato, estava na época de eleição, ia ser vereador. E aí me tirou de cena. Simplesmente não falou nada. Me tirou de cena e eu recebi aquilo. Fiquei triste, porque a gente fica, querendo ou não. Sim, somos. Mas eu entendi, porque às vezes vai ter lugar que nós vai querer ir, que vamos ser convidados, mas que o próprio Deus não vai querer que a gente esteja presente. Então, às vezes, as decepções, as frustrações que Deus permite nós passar no nosso ministério, é para lá na frente nós ter um amadurecimento e entender que nem todo o ambiente Deus quer que a gente esteja. Então, por isso que hoje em dia eu tenho essa maturidade de não me empolgar por igreja grande, igreja de nome, congresso de nome, e saber que eu vou chegar e vou viver e vou estar onde Deus quiser que eu esteja. Boa, isso aí, Moisés. Então você aprendeu, né? Você aprendeu com aquele momento, com a frustração. Com certeza. Então muitas pessoas precisam entender que a frustração muitas das vezes faz parte do amadurecimento, do propósito de Deus. Algumas percas também faz parte de algum amadurecimento. Mas já que você falou, Moisés, eu também queria saber sobre você, né? Um pouquinho da sua história, né? Você que é um rapaz jovem, casado, você já tem 3 filhos. Eu queria saber, eu não sou casado, sou solteiro, e eu quero também aprender um pouquinho, né? Como é a vida a dois, né? A vida a dois, um homem, uma mulher, como é para você lidar com a sua família? Você é um itinerante, prega a palavra do Senhor. Eu sei que é uma responsabilidade também, você vai ter que sair, nem sempre vai poder levar a sua família, seus filhos. E como é para você deixar a sua família, muitas das vezes, para ir pregar e voltar? E muitos não valorizam, né? Muitas das vezes nos trata como uma pessoa que não tem família, sendo que você abre mão da sua família, muitas das vezes, para alegrar outras famílias, para levar uma palavra. E eu gostaria que você falasse um pouquinho como é os desafios, se é complicado. Eu gostaria que você falasse pra gente, porque eu acredito que tem muita gente que vai assistir esse podcast, pessoas que tá recém-casado, pensa em casar, tem um ministério, e nada melhor do que uma pessoa que já é casado responder, né? O exemplo. É assim, Cresçou. A gente que somos casados e vive essa chamada de Deus, quanto mais com filho, eu costumo dizer que a gente já é um exemplo dentro da nossa casa primeiro.
Porque não adianta eu querer viver uma chamada, um ministério, se na minha casa eu não for exemplo. Se eu chegar em casa e meu filho não olhar para mim como exemplo. Não adianta nada eu ir lá fora, ser um pregador, vidas ser alcançada, vida ser edificada, mas na minha casa eu não estou sendo exemplo. Então, a maior responsabilidade que eu tenho de início é a minha família. Eu costumo dizer que não adianta você falar, Moisés, você é bênção. E alguém sentar com a minha família e não ter essa mesma resposta. Não ouvir a mesma resposta que você diz a outras pessoas sobre mim. Então, a itinerância, além de você ser um pregador, o seu testemunho que vai ficar. Então, para mim, é uma responsabilidade grande. Na verdade, com 17 anos, eu já era pai. E eu quero já deixar um recado e já uma mensagem para os jovens. Não quebre princípio. Fale olhando naquela telinha, não tem um recado para esse quebre princípio. Porque 17 anos é uma idade de adolescente, eu já era pai. Então as coisas já começou a tomar uma proporção diferente. Eu te puxando para a responsabilidade, né? 17 anos é uma idade de a pessoa estar estudando. Tá se planejando para a vida. Eu já tinha que me planejar para assumir uma criança. Então por que, Moisés? A Bíblia nos diz do que se queixa o homem, do seu próprio pecado. Na fase que eu estava distante de Deus, me tornei pai, quebrei princípios. E agora que eu volto para a presença de Deus, eu já volto com essa responsabilidade, com o filho e com a esposa. Que eu estou até hoje 10 anos de casado. Glória a Deus, de 10 muitos, anos juntos, de muitos que há de vir. com 3 crianças. Então, o que eu tenho para passar é a palavra e o meu testemunho. Porque sua pregação, Icles, vai chegar um momento que alguém não vai lembrar, alguém não vai assistir. Mas a sua vida, o seu testemunho, ela fica. Verdade. Enquanto você estiver em vida e depois de sua morte, seu testemunho que vai ficar. Ah, fulano, e a vida que fulano levou. E a vida que fulano viveu. Então, mas a minha responsabilidade é essa. Eu olhar, acordar, passar e as pessoas dizer, não, ali verdadeiramente vai um homem de Deus. E falar de testemunho é algo que a gente encontra em toda a Bíblia Sagrada, né? Eliseu, ele passava por um caminho e ele nunca falou com aquela mulher, ele nunca pregou para aquela mulher, ele nunca falou em mistério na frente daquela mulher, mas o texto diz que aquela mulher observava todos os dias o jeito e o testemunho de Eliseu, a ponto de ela chegar à conclusão e dizer para o esposo, aquele homem que passa, eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Ele não precisou provar para a mulher que é um santo homem de Deus. Não o testemunho de vida dele já falou quem ele era. Então, muitas das vezes, o testemunho fala mais do que uma palavra. Verdade. Né? Então, aproveitando o testemunho, eu estou diante de você também que tem um testemunho como eu. A gente viveu junto naquela vida atribulada. Aí vou caminhando para 8 anos no Evangelho. E a gente viveu muitas coisas na ilusão, né? No tráfico de drogas, naquela vida mesmo que o inimigo nos prendia. E eu gostaria que você contasse também um pedaço do seu testemunho, porque esse podcast vai alcançar muitas pessoas, Moisés. E eu gostaria que, assim como meu testemunho tem alcançado muitas vidas em outros estados através da TV Shalom, eu quero também que você fale um pouquinho quem você era antes de ser evangélico, as propostas que o inimigo ofereceu, porque, Moisés, as pessoas, eu preguei na igreja ontem e eu falei para os jovens, eu falei, muitos de vocês têm até desejo de aceitar Jesus, mas a mente, vocês pensam que ser crente é ser cafona, é perder a vida, sendo que ser crente, eu citei até um pouquinho da minha história, eu falei, irmãos, eu sou crente. E eu conheci lugar que eu, quando era do mundo, não conhecia. Verdade. Outros estados, outras maravilhas. E detalhe, você dorme e acorda despreocupado. Então, conte um pouquinho do seu testemunho, como você era antes e como você é agora, para que esse povo entenda e perceba que ser crente não é ser cafona, mas é ganhar a salvação. Assim, eu vim de uma família, como eu citei, evangélica. Aí, às vezes, a pessoa pode até estar lá do outro lado e pensar, que loucura, véio. Eu vim de uma família evangélica, sendo que meu pai, antes, era do tráfico. Aí eu cresci vendo... O seu pai? Meu pai. Cresci vendo meu pai no tráfico. Perdi irmão. Então já tinha influência. Já tinha, eu cresci em um ambiente vendo aquilo.
E eu tô falando de tráfico, não é tráfico vendedor de balinha de rua, não. Sim, é sim. Tráfico Pesado, de cargas. pesado. Então eu cresci com isso. Na mente, Cresci observando vendo aquela isso, imagem. tá entendendo, Icresso? Eu cresci vendo aquele mau exemplo, eu não vou dizer um espelho, tô vendo aquele mau exemplo dentro do meu lar. E aí, a expectativa que se criava sobre Moisés é que Moisés vai ser diferente. Porque o irmão já foi pro tráfico, o pai já foi pro tráfico, o outro irmão morreu roubando. Então a expectativa que tinha sobre Moisés é, Pelo esse menos vai ser diferente. ou se salva, ou vai ser mais um traficante ou um ladrão igual os outros irmãos. O cenário que eu vivia na minha casa, no meu bairro, era esse. Esse daí, ou vai se salvar, Ou vai ser mais ou um. vai ser mais um. Sempre E aí, assim. cresço sendo um jovem que gosta de estudo. Vou pra escola, passo de ano. Mas quando chega a adolescência, que passa a curtir, passa a conhecer cachaça, A curiosidade. a curiosidade, a facilidade, A influência. a influência. Eu costumo, às vezes, sentir saudade de meu pai em presença. E eu penso, pô, queria tanto ter meu pai aqui para que ele visse agora eu tô pai de família, tô Dando com filho, orgulho a um ele, orgulho. né? Isso. Mas Deus também me acalma aí, Cresço. Por quê? Porque se meu pai tivesse em vida na época que eu conheci o crime, eu estaria pior. Porque ia ter a facilidade de um pai que era envolvido, ia ter a facilidade de um pai que já vivia nessa vida, e a tendência era me aprofundar no crime. Então Deus sabe trabalhar quando ele tem um projeto na vida do homem. Então eu fui pro crime, conheci a droga, prostituição, cachaça. Falei, para sustentar tudo isso, não dá mais para ficar vendendo na feira onde você me via. Não dá mais para ser feirante, Na feirinha. porque o que eu almejo, porque nós jovens, nós temos aquela ilusão que, pô, aquela menina só dá para eu pegar se eu tiver uma moto. É assim mesmo. Aquela menina só dá para eu conquistar se eu tiver um carro. Aquela menina só dá para eu conquistar se eu tiver uma corrente de ouro. Então, você não trabalha, você não tem uma família estruturada, você só vai adquirir isso, o diabo lança na mente, roubando ou traficando. Roubando, traficando. É. Aí vai pro tráfico. Aí Moisés está no tráfico. Mas só que sempre Deus falava, sai daí. Sai daí que não é o seu lugar. Me diga uma coisa, quando você estava nessa vida, você ouvia a voz de Deus falando com você? Você sentia que Deus estava querendo te tirar daquele lugar? Tinha um lugar melhor? Muito, porque eu costumava dizer com minha esposa agora que eu ia e quando eu voltava meia-noite para ir para casa, 1h da manhã, eu já vinha orando o Salmo 91, o Pai Nosso, porque cresci em um lar evangélico, eu sabia que o socorro vem dele. Quem me guardava era ele. Então, do caminho da onde eu ficava, da onde eu fazia minha traquinagem, até chegar em casa era um percurso um pouco distante. Então, a rua deserta, a sensação que os homens podem pegar no meio do caminho. Aí só lembra que o inimigo. Então, é nessa hora que eu lembrava de Me Deus. guarda, Deus. Falava, Deus me guarda. Deus me protege. E está fazendo as coisas erradas. Mas só que, para quem está de fora acha que isso é loucura, Deus está do céu olhando e dizendo, o coração deste homem é diferente. Tá no erro, mas o coração quer sair. O problema é o que Deus olha para o homem e guarda, e livra, e tira, é quando Deus olha o coração do homem. A Bíblia diz que Deus queria destruir tudo. Quando Deus olhou para Noé e viu que Noé tinha um coração diferente. Está escrito, e Deus achou graça. E Noé achou graça diante de Deus. Por quê? Porque por mais que estava num ambiente de erro, ele tinha vontade de ser diferente. Então eu estava no erro, mas o meu coração não era pro crime. Tem momentos que você está em uma situação de erro, mas só que seu coração não está nele. Você quer sair, não tem força, como você acabou de falar, que aplicou na pregação ontem. A pessoa quer sair, mas não tem força. E é aí que Deus olha o coração, acha graça e dá força. A Bíblia diz que Deus deu graça a Daniel. Por quê? Porque Verdade. o coração dele Deus se aplicou. conhece o coração. O coração dele se aplicou. Então tudo nasce no coração. Então Deus me libertou porque o meu coração se atentou a pedir socorro a Deus. Então a mensagem que eu deixo para quem está nessa vida errada, no crime, no tráfico, na prostituição, é deixar o coração se levar
para o propósito de Deus. Não deixe a vontade de falar mais alto do que aquilo que Deus estabeleceu no seu coração. Boa. Deus te chamou para um propósito. Rompa essa barreira, rompa esse obstáculo e viva o propósito de Deus. Porque aqui está 2 jovens que quem conheceu, quem presenciou, olhava e dizia, não tem jeito. E detalhe, eu e Moisés não é amigo de redes sociais, não. Moisés é amigo de andar junto, 24 horas juntos, fazendo as loucuras, besteiras, né? Apesar de eu não contar um pouco do nosso testemunho, no meu testemunho individual, mas você tá aqui e vai complementar os outros testemunhos que eu tenho contado, né? Você é prova viva do que Deus fez na minha vida, assim como eu também sou prova viva do que Deus fez na sua vida. E você falando sobre isso, eu me alegro, Moisés, porque eu nunca pensei em ser crente, né? A nossa conversa não era nada de crente, a nossa conversa era viver a vida, aquela vida de vaidade, de mundão, querer conquistar as meninas, né? Verdade. E na época, eu me lembro, no bairro que você morava, você tinha aquela atenção voltada pra você, era você e o nosso amigo que Deus levou, o finado Mateus, né? Era nós 3, e a gente era conhecido pelo status que a gente criou, pelo nome, né? E isso aí, muitas pessoas criou ódio, inveja, né? Até pessoas maiores, pessoas grandes. E ali eu vejo que Deus estava nos livrando, porque hoje Deus sabia que a gente estaria aqui. Imagine eu te entrevistando no podcast. Verdade. Nós 2 não poderíamos estar aqui, como você perdeu um irmão, você sabe, você viu, deu conselho também, você veio daquela vida e você aprendeu com aquela perda, ele poderia estar aqui hoje. Então Deus te livrou, poderia ser você também, e a sua mãe chorar duplicado por 2 filhos, né? E o amor de Deus, o carinho de Deus. E hoje, quando eu entro nas redes sociais, vejo você, eu me alegro, porque eu vejo você pregando. Diferente de muitos pregadores que ficam tristes quando vê outros crescendo, né? Tenta queimar, eu não, sem hipocrisia quando eu abro nas redes, porque eu não tenho muito tempo para ficar comentando e tal, não é do meu jeito. Mas eu me alegro porque eu sei de onde Deus te tirou. Verdade. Né? E você também sabe de onde Deus me tirou. Então, pra mim, tá aqui hoje, Moisés, é muito gratificante. É só saber que Deus, ele chega, vê você com a sua família, seus 3 filhos, seu ministério lindo, brilhante, pregando a palavra do Senhor. Antes o coração estava pronto para fazer a vontade do diabo, e hoje seu coração tá ardendo, pronto. E eu acredito que quando você recebe uma agenda, seu coração se alegra, a gente se arruma com tanto gosto, pega um ônibus, pega um Uber. Então eu já quero aproveitar para mandar um recado para você que vai fazer o convite, ou você que convida um jovem como esse, um jovem como eu. Procure saber a índole, procure saber o caráter, procure saber se esse jovem, se essa pessoa tem família, tem estrutura, para que você não possa tratar eu ou outras pessoas como qualquer uma pessoa, porque abrir mão de uma família, como eu disse no começo, para pregar a palavra. E quantas das vezes, Moisés, a gente prega para alguém, sendo que a gente que precisava daquela palavra. As pessoas olham pra gente achando, jovem suporta tudo, mas jovem também chora, jovem também passa os seus momentos difíceis, ainda que seja casado, o jovem passa os seus momentos difíceis, suas provações. Então, olhe para os jovens, abrace os jovens, vocês pastores, dê mais oportunidade aos jovens, porque a gente não renunciou, Moisés não renunciou à vida que ele vivia, de vender droga, de assaltar, de fazer acontecer, para brincar de ser crente. Eu não acredito particularmente que ele largou isso. Ele poderia tava no auge, várias pessoas atrás dele, mulheres, fama, mas ele entendeu, ele caiu em si, em consciência, que não dava mais tempo de brincar, não dava mais tempo de perder a oportunidade, e hoje ele está aqui para vir depois pessoas para tentar matar, para tentar caluniar, difamar, tratar mal. Você sabia que muitas pessoas estão desviadas, é porque as pessoas de dentro da igreja não teve estrutura para saber lidar com essas pessoas? Você sabia que uma palavra sem pensar, uma palavra tirada desvia pessoas? Mas ele tá olhando. Não, palavra dói, irmão. E ainda quando vem de pessoas que se denomina pastores, se denomina líder, isso dói. Eu vou contar daqui a pouco algumas experiências que, se eu não tivesse estrutura, o diabo, a vontade dele era me desviar usando pessoas de dentro da igreja. Então, ouça esse testemunho, ouça esta palavra e pegue de conselho para você. Isso aqui não é indireta, não. Isso aqui é direto mesmo, como o Ederlan fala, é direto mesmo para você. É negócio de indireta, curva e no final de linha, não, é direto para você.
Sabe honrar um jovem desse. Porque você não sabe o que eles, eu não falo só eu, eles, porque tem muito outro jovem como testemunho igual de Moisés, igual ao meu e dos demais. Então honre os jovens, dê mais oportunidade aos jovens. Porque a gente renuncia à vida que vivia para também viver dessa forma aí. Nem Deus se agrada com isso. Moisés, eu gostaria que você, olhando para aquela câmera ali, essa câmerazinha, eu gostaria que você deixasse uma palavra para muitas pessoas que se inspiram em Deus através de você, que vê Deus na sua vida. E Moisés, eu quero te falar, muitas das vezes o próprio Deus não permite a gente perceber o nível que a gente tá. Mas acredite, tem muita gente que se inspira em você. O seu público é um, o meu é outro. Verdade. O da TV Shalom é um. Sempre vai ter alguém nos observando e se admirando do nosso ministério. Então talvez para umas pessoas você não seja grande, eu não seja grande, mas não precisa ser grande ou pequeno para inspirar alguém, só precisa ter Deus. Eu tava até vindo do trabalho quando você me fez o convite, né, junto com a TV Shalom, e eu tava entrando nessa linha, né, Icresu? Observe que foram 12 apóstolos, mas você vê narrando sobre Matias. Mas foi importante para a igreja primitiva. Isso. Vai ter pessoas que ela vai ter um destaque, porque o próprio Deus vai querer que ele tenha. Então, às vezes, a pessoa me perguntava: pô, Icresu, já tá cheio de agenda, você... Falei: rapaz, Deus que decide tudo. Porque às vezes a pessoa quer medir, eu costumo dizer, tem gente que quer medir a régua do seu projeto, não é a mesma régua do meu projeto. Eu não posso pegar minha trena para medir a trena do seu projeto para incluir no meu. Não posso ir. A medida é diferente. A medida é diferente. Vai ter pessoas que vai viver pregando só em bairros. Vai ter pessoas que vai ficar pregando em cidades. Amplitude diferente, né? Vai ter pessoas que vai para países. Isso aí. Mas só que todos vai ter a mesma importância no reino. Tá entendendo, Icresu, que eu quero chegar? E eu costumo dizer, Icresu, você estava falando sobre abrir mão, que às vezes nós que precisa, mas a gente se dispõe, renuncia a nossas dores, a nossa vontade. Eu estava vivendo um momento terrível, porque na minha família foi muitas percas consecutivas. Perdi meu irmão, eu tinha 9 anos. 16 anos ele foi roubar, mataram. Depois perdi minha irmã. Com 13 anos ela faleceu de tuberculose. Eu tinha 12, presenciei. Passou-se um tempo de 3 anos, eu perdi meu pai. Depois que eu perco meu pai, eu perco meu irmão. Morreu na Ribeira. Só perca. Só perca. Por último, fez um ano que eu perdi minha irmã, que o marido esfaqueou. Meu Deus. E às vezes eu me colocava nesse cenário todo e eu dizia: Deus, por que o Senhor permitiu tudo isso na minha casa, na minha família? Mas só que Deus me trouxe uma passagem de quando foram anunciar a Jesus a morte de João Batista. A Bíblia diz que chegaram até Jesus e disseram que João Batista morreu. João Batista era primo de Jesus. E o texto diz assim, que Jesus se ausentou para o monte. Jesus queria o seu tempo sozinho naquele momento de perca. Mas só que o texto completa dizendo: e a multidão chegou. E ele pregou a palavra. E Deus falou comigo: na sua perca, não deixe de pregar minha palavra. Por mais dor que seja, tem mais gente que difícil está que parando seja, por causa da perca de trabalho, de filho, de um alimento em casa, de uma oportunidade que estava certa e não se concretizou, e deixou o ministério e desanimou. Mas só que Deus não quer isso. Deus quer ver quem é quem. É no cenário ao contrário. É quando tudo aperta, é quando tudo diz não, que Deus quer olhar para nós e dizer: meu servo perseverou. Talvez hoje alguém questiona da onde Deus tem te levado, Icresu. Mas só como você está falando comigo antes de começar, a constância. A constância. Tá entendendo o que Deus quer? Ah, é jovem, mas jovem tem que ter constância. Verdade. Porque os maiores nomes de pregadores que nós conhecemos, que nós estávamos comentando mais cedo, eles estão até hoje. Porque eles viveram jovem em constância. E hoje continuam em constância. Permanece na constância. Paulo, quando ele sabia que ia se ausentar o seu chamado,
Ele falou, guardei a fé, mas eu combati um bom combate. Paulo está dizendo, enquanto eu tinha vigor, enquanto eu tinha força, eu estava combatendo. Nós tá jovem é para combater. É para combater e não desistir daquilo que Deus implantou para nós viver nessa terra. Então, o meu chamado, eu vou viver. Amém. Fulano não acredita, fulano não dá crédito, fulano não convida. Eu sei quem foi que falou comigo. Eu sei quem foi que me resgatou. Eu sei quem foi que me libertou. Eu sei que hoje eu poderia não estar aqui. Eu sei as marcas das percas da minha família me causou, as decepções. Então eu não posso parar por opiniões alheias. O problema é que tem gente parando porque fulano não dá crédito, porque ciclano não acredita. Se o próprio Jesus, né, as pessoas, os deles, não receberam, duvidaram, né? Até Jesus na cruz do Calvário, os soldados, até o inimigo falou, se você é o filho de Deus mesmo, desça daí, salva-te a ti e liberta a nós. Né? O diabo também, Mateus 4, quando Jesus foi batizado por João Batista, o diabo apareceu dizendo, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Isso aqui é uma mensagem muito conhecida, né? Se tu és filho de Deus, dúvida, eu não acredito, me prove. E Jesus falou, não preciso provar para você, porque você estava presente lá no culto que eu fui batizado e você ouviu o que? O meu pai dizer que eu era, então não preciso provar para você. A única prova que eu tenho é aquela que você ouviu da própria boca do meu pai. Então eu não vivo de provar para ninguém, eu vivo sobre o que sai da boca de Deus. E se depender daquilo que sai da boca de Deus, só vai sair coisas boas a nosso respeito. Ô Iclerson, eu costumo dizer assim... Na boca do homem, é que Nederlan usou uma frase, né? Tem gente que vai querer trazer o meu passado no meu presente para prejudicar o meu futuro. Usar o meu passado no meu presente para prejudicar o meu futuro é como um ladrão que entra na minha antiga casa. Ele vai entrar, mas não vai me encontrar mais lá. E se porventura ele encontrar alguma coisa que me pertencia, agora não me pertence mais, porque eu não estou mais lá. O Iclerson, eu costumo dizer assim, muitos dizem que Deus... Pegou? Que Deus não desista do seu sonho, que você vai conquistar, que você vai conseguir. Eu costumo dizer que José, ele não está vivendo e não vivenciou o sonho que nasceu no coração dele. O que eu vivencio hoje, a chamada que eu vivo hoje, não foi que eu projetei, eu quero ser pregador. Se você fosse porque na verdade, projetou aqui... deixa eu te dizer, na verdade hoje nós vivemos em um cenário, em um tempo que as pessoas se convertem, as pessoas já querem isso. Eu quero ser pregador, eu quero ser... Isso, na verdade, essa geração já vem assim, eu não fui pro evangelho pensando em ser pregador. Quando eu cheguei, Deus usava pessoas para me dizer. Deus falava comigo que eu ia ser... vejo um chamado. E às vezes você profeta. falava... E você para e pensa assim, como eu vou ser pregador? Que eu tinha vergonha de usar sapato social. Tímido, vaidoso. Eu tinha vergonha de usar sapato social, Iclerson. Eu nunca me imaginava de terno. Então, o cenário que as pessoas passavam, eis que eu vejo o seu guarda-roupa com terno de várias cores. Hoje eu vivencio isso, mas no momento que a profecia chega, você fala, não é pra mim. Então, o que eu quero dizer com isso é que José, ele foi dormir. José não falou, vou deitar e vou sonhar aqui que eu quero ser governador. Não, José deitou e Deus deu um sonho a José, mostrando quem ele seria. Quando José acorda, e é aqui que eu quero chegar, José vai falar para seus irmãos. Seus irmãos vai dizer que ele é um sonhador, para ele desistir. A expectativa de José não era essa, mas José ficou com o que Deus falou com ele. Então é isso que eu quero passar, é que a gente tem que ficar com aquilo que Deus já passou, que nós somos, que nós seremos. Então, que Deus falou comigo, mas se o que você falar me frustrar, eu não dei crédito e nem tomei posse daquilo que Deus já falou antes, Iclerson. José falou, se Deus já falou, meu pai não pode acreditar, meus irmãos não podem acreditar, mas eu vou acreditar no que Deus falou. José viu o quê? Aí, larga aí, peraí que tem alguém por trás aqui que é cabeça de Bíblia. Ele viu, José? Ele viu o quê? Os molhos. Isso, mas antes, o que foi que ele viu? Qual foi os luminares que ele viu? Pronto, ele viu o quê? Sol, Lua. E depois ele viu o quê? Os molhos se curvando. Ele viu o governo? Não. Ele viu o trono? Não. Ele viu sendo líder? Os irmãos ficaram chateados só porque José viu Sol e Lua. Imagina se José dissesse que ia ser governador do Egito.
Tem gente que tá triste na vida, sabendo um terço do que não. Imagina se ele souber onde você vai chegar. Ele não sabia que você ia ser governador, não. Então você que já tá mal acostumado, desesperado só com um terço, não vou nem falar metade. Você que já tá batendo. É verdade. Eu vi você pregando numa agenda de 10 crentes. 10 crentes. Imagina que você chegar num congresso de 5 mil pessoas. Rapaz, esse cara é terrível. José só viu lua, José viu molhos, os caras tão doidos porque José viu batendo molhos. Cabeça, precisa tirar ele de cena. Meu Deus. Você deu nota de José como governador do Egito? Não, deixa Agora, eu gravar. Peraí, deixa eu Agora, falar. o que ele falou abriu algo aqui. Deus! Se o que José tá vendo, que Deus tá mostrando, é honra, mas que a honra não fica só para ele, alcança também os irmãos, era motivo de alegria. Mas não foi. Porque tem coisas que é honra para você, mesmo que vai se tornar honra para mim, porque eu sou seu irmão e sou do mesmo reino, do mesmo pai, eu não consigo me alegrar, Ica. Porque a honra tá sobre você, não tá sobre mim. O problema é esse. Quando Sanbalat e Tobias quis destruir o que Deus tinha com Neemias, foi porque Neemias olhou para ele e disse assim: você não tem parte com isso. Então tem gente que quer destruir, porque se ele não tiver parte no Congresso, se não sair no cartaz, já foi. Ele quer destruir. Aquele Congresso não vai dar certo, não. Aquela Cê vigília. Vira, tinha que ser botar Por quê? ele. Porque não botou ele para fazer parte do Congresso. Então tem pessoas que querem estar incluído em todos os projetos, mas só que tem projeto que Deus não inclui todo mundo. Como o projeto que Deus deu a Noé, né? Só incluiu a família dele, mais ninguém. Então, o mal dessa geração é querer se incluir num projeto que não foi planejado, criado para que ele pudesse estar incluído. Aceite, irmãos. Aceite. Os pregadores querem o benefício da itinerância, mas não querem a cruz que os itinerantes carregam. Exato. Você sabia que o itinerante também carrega a cruz? Os benefícios, né? O Isso, avião, o avião, agenda, o escudo, o hotel. Isso, os melhores lugares. A agenda, a oferta. Derlan, Querem os benefícios da cruz, mas não querem a cruz. a Derlan, eu costumo Querem os dizer, benefícios da chamada, mas não querem pagar o preço pela chamada. A renúncia. a verdade que hoje nós tá com a internet, e o que tá passando no nosso século é isso. Tem muita coisa boa, Brasil. O que tá passando no nosso século, no nosso tempo, é Já isso. puxei o pino aqui, ó. Tá passando, o que tá passando pra quem tá chegando pro evangelho é isso. Que a itinerância é isso. E deixa eu ser sincero a você, a itinerância não é isso. Porque muitos querem ser pregador. Porque pregador fulano, ele grava no story, partiu viagem, aí mostra onde tá, mostra o que tá recebendo por essa viagem. Então, quem tá chegando pro evangelho, ele acha que ser pregador tem essa recompensa, tem esse luxo, vamos dizer assim. É o que a seguidora falou aqui, ó. Na verdade, as pessoas só vê aquilo que a gente quer que ela veja, né? E muitas das vezes tem coisas que você que está em casa não vai ver. Tem vezes que a gente, pregador, tem que dormir dentro de um carro. Tem vezes que o pregador tem que dormir no chão da casa que foi convidado. E isso não mata ninguém, não. Isso faz parte da humildade do ministério. Tem vezes que o pregador perde o ônibus na rodoviária e vai pegar o ônibus só no outro dia de manhã. E aí dorme na rodoviária, no banquinho, com paletó pra se encobrir, morrendo de frio. Tem vezes que o pregador vai viajar com dinheiro contado e vai 3 horas dentro do avião, esperando a aeromoça trazer, que nem mais aeromoça, trazer uma água mineral pra ver se a barriga embrulha. Então nem tudo vocês verem e aí acham só as partes boas, ficar fazendo um catado. Eu vou querer aqui assim, ó. Ó, o Moisés tá lá em Dubai, eu quero ser itinerante em Dubai. Ó, o Ederlan tá lá em Nova York, eu quero ser Nova York. Mas o mesmo Ederlan, o mesmo Iclas, o mesmo Moisés que pode estar em Dubai, em Nova York, pode estar em uma favela, em uma comunidade, aonde quantas vezes eu fui pregar e chegar na hora a igreja acabar e eu ter que esperar o tiroteio passar pra eu poder ir embora. E eu sou crente, a minha família tá ali, mas o povo só quer selecionar as coisas. E aí quer pontuar você, quer ser o que você é. Irmãos, o que você falou, eu tô ouvindo de você, mas já ouvi de muita gente chegar pra mim e falar assim: rapaz, qual é o mistério de você ser tão novo e já tá viajando, de pessoas que eu conheço há muito tempo, já era pra estar avançado e não tá. Eu pego e falo, é porque o tempo de Deus na vida de cada um é diferente. Talvez Deus tá tardando as promessas, porque quando chegar na sua vida, talvez eu não vou pisar em lugar que você vai pisar. Verdade. Então,
a gente tem que aprender a respeitar o tempo de Deus na vida de cada pessoa. Não é porque eu tô me disparando na frente, até porque eu não me pego com esse negócio de disparar, sair na frente. Porque Deus não quer saber quem tá na frente, Deus quer saber que quando ele voltar, quem tá continuando. Porque tem muita gente que já foi na frente, cadê? Sumiu do mapa, não prega mais, tá desviado. E você já tem uma experiência com isso. Então, pra Deus, não é quem tá na frente. Quem olha pra mim, quem não me conhece, Moisés, acha aí que você gosta de status, de fama, mas só convivendo comigo. Eu tenho um amigão que é Aderlan. Eu gosto de conviver com pessoas mais velhas que eu, maturidade, porque se eu falar pra esse jovem, vai falar besteira, abobrinha, e eu não gosto. Então, Moisés, eu nunca na minha vida, desde 8 anos, eu nunca pedi a um pastor, a um amigo pra me dizer assim, me indique lá. Eu nunca. Qualquer pessoa que eu vi e, você pediu, pode me desmascarar e escrever no comentário, eu nunca. Tudo que está acontecendo na minha vida, eu não desconheço, eu desconheço outra pessoa a não ser Deus. É Deus, irmão, Deus. Você tá assim, eu me admiro. E eu digo, Moisés, nem todo mundo que tá olhando pra gente tá nos admirando, Moisés. Verdade. Nem todo mundo que olha pra você, olha pra mim, porque o povo tem uma facilidade de nos olhar e elogiar o momento. Se o seu momento for bom, todo mundo quer estar do lado, quer ter convites e mais convites, quer te acompanhar a gente. Agora vai falhar pra ver se aquela dúzia não vai embora, vai cair ou vai dar um mole. As pessoas querem usar o seu momento pra acabar com toda uma história, mas você tem que entender, um momento não vai acabar uma história. Assim, você falou aí, né? Marcos. Tô nervoso. Marcos, ele quer viajar com Paulo e com Barnabé. Isso, boa. Aí Marcos viaja com Paulo e Barnabé. Hoje aqui o assunto é Bíblia, viu? O texto diz que ele retrocede. A Bíblia não nos diz o motivo que Marcos retrocedeu, mas diz que Marcos retrocedeu. Quando Marcos retrocedeu, Paulo e Barnabé seguiu viagem, porque a obra de Deus não para, independente de quem retrocede. Olha aí. Pode ser fulano, ciclano, pode ter estátua, pode ser o pastor da igreja. Se ele sair, Deus levanta outro e a obra de Deus dá continuidade. Mas se passa um tempo, Paulo e Barnabé, eles falam, não, nós temos que votar para ver como é que se encontra as pessoas que um dia aceitaram a Cristo. Porque para mim, evangelho é isso. Não é só nós pregar e a pessoa aceitar e não ter um cuidado. A Bíblia diz que a igreja primitiva, ela crescia na comunhão, no partir do pão. Então, eles votaram. Quando eles votaram, a Bíblia diz agora que Marcos quer ir novamente, Icas. E aí vai ter uma discussão. É por isso que vai ter a separação de Paulo e Barnabé. E vai entrar Paulo e Silas. Porque Marcos quer votar a viagem. Aí Paulo vai dizer assim, eu não acho justo aquele que nos abandonou uma vez seguir viagem conosco. É foda. O que você quer chegar com isso, Moisés? É que tem pessoas só porque se desviou, retrocedeu. Tem muitos Paulo que está dizendo a porta vai estar fechada para você. Mas Barnabé, por finalizar, Barnabé preferiu abrir mão de Paulo e viajar com Marcos. É aí que nasce Paulo e Silas e Marcos viaja com Barnabé. O que eu quero chegar com isso? Barnabé podia andar com Paulo, que era um homem conhecedor da época. Vamos se dizer que era um teólogo como hoje. Um homem que tinha influência. Mas Barnabé está abrindo mão de quem tinha um certo patamar para poder abraçar aquele que um dia retrocedeu, aquele que não tinha agenda, vamos dizer, no nosso tempo, que não dava muito em cartaz, mas estava disposto a seguir com Cristo. E hoje em dia nós está assim. Muitos só querem abrir as portas para quem tem muitos seguidores, para quem está muitos cartazes. É assim mesmo. Mas se alguém que quer alavancar e caminhar com Cristo, mesmo tendo errado uma vez, as pessoas não querem abrir a porta mais não. Quer excluir, quer afastar. Matar. Mas eu louvo a Deus que ainda existe muito Barnabé. Sim. Eu tô do lado de uns dois aqui que decidiu me abraçar. E você vai ser Barnabé agora para a vida daquelas pessoas que se afastaram do evangelho. Você aproveitando, olhando para aquela câmera, estamos ao vivo aqui também, tem muita gente aqui que está afastada. E eu quero que você seja a boca de Deus para essas pessoas que se afastaram, assim como muitas pessoas foram Barnabé na sua vida, sejam Barnabé na vida dessas pessoas aí. E dê um conselho, olhando para aquela câmera ali, ó, vai ficar gravado. E essas pessoas que estão afastadas,
Receba esse conselho aí do nosso irmão Moisés. O conselho que eu deixo biblicamente para você, jovem, idoso, você, homem, mulher, que se afastou do Evangelho de Cristo ou que quer aceitar a Jesus, é que Moisés, ele estava vindo com as ovelhas de seu sogro Jetro, e quando ele sobe ao monte de Deus, ele vai ver a sarça pegando fogo, mas não era consumida. E aí Deus vai chamar Moisés, e aí Moisés ficou impactado, porque a sarça, ela queimava, mas não era consumida. Isso chamou a atenção de Moisés, mas ali era Deus mostrando para Moisés que Moisés só não foi consumido porque existia um Deus lhe protegendo. Porque antes de Moisés chegar naquele monte, Moisés saiu corrido de Faraó, que queria lhe matar. Moisés enfrentou o rio Nilo, e sobreviveu às sentenças de morte que colocaram para matar as crianças, até ele chegar no monte para ter um encontro com Deus através de uma sarça. Era Deus dizendo: Moisés, você só está vivo e eu te chamo hoje porque eu estou sobre você. A sarça não era consumida, Ícaros, porque o fogo que estava queimando era o próprio Deus. Então nós não foi consumido quando nós estava no tráfico, quando nós foi roubar, quando pessoas planejaram nos matar, porque quem estava sobre nós era a mão de Deus. Sabe quando Daniel caiu na fornalha, na cova dos leões? Sadraque e Mesaque caiu na fornalha. Quem estava de fora falou: agora ele é consumido, agora é o final. Deus olhou e disse: vou descer, vou estar com vocês lá dentro. Você está afastado, mas as situações adversas que acontecem ao seu redor só não lhe atingiu, porque Deus está dizendo: estou te guardando, estou te protegendo, estou te livrando, para você saber que eu sou Deus e conto contigo. Aproveita as oportunidades que o Senhor lhe concede neste dia de hoje. Gente, muito forte. Você que está afastado, está desviado, se afastou, Papai do céu está ali esperando. Ele está esperando você voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. A pergunta que eu te faço: por qual motivo te levou a se afastar dos caminhos do Senhor? Seja sincero com você mesmo e me responda. Quando você precisou de um abraço, Ele não estava ali para te dar? Quando você precisou daquele livramento aonde seus amigos, a sua mãe, o seu pai não pôde te dar, Deus não te deu, liberou livramento? Quando as armações daquelas pessoas que comiam na sua mesa, deitavam no seu colo, vestiam as suas roupas, e esses mesmos planejavam matar você numa covardia, Deus não usou alguém para revelar para você grande a cilada que o inimigo estava armando? Deus porventura não fechou aquela sepultura? De tudo isso que eu estou falando, você deve estar concordando comigo, ao menos balançando a cabeça dizendo: é verdade, Deus está falando comigo. Então, se Deus fez isso tudo por você, para que você pudesse estar aqui neste momento, com a sua vida, com a sua saúde, com a sua família, a pergunta que Deus lhe faz agora é: o que te levou a se afastar de mim com tudo isso que eu permiti acontecer na tua vida? Eu fui o seu pai, eu fui fiel, eu fui a sua resposta, eu fui o seu socorro, eu supli as tuas necessidades, e a pergunta que Deus lhe faz é: o que te levou a se afastar do meu caminho? Que dia foi que eu não te tratei como um filho? Que dia foi que eu te decepcionei? Muito menos pelo contrário. Quem te decepciona, quem virou as costas, você trata com prioridade número 1. E Deus está dizendo: que mal eu te fiz para você se afastar da minha presença? E agora está alimentando aquelas palavras que o inimigo tem colocado no seu coração, dizendo que ser crente é perder tempo e que Deus não estava nem aí para você, sendo que é isso que o diabo está querendo implantar no seu coração para que você permaneça vivendo essa vida que você está levando. Assim como o filho pródigo se afastou e ele foi para uma cidade tão distante que a única oportunidade que ele tinha era se ajuntar, se aliar com os porcos, a ponto de o estômago dele desejar comer as bolotas dos porcos. Se eu pudesse ter oportunidade para conversar com o filho pródigo, eu ia perguntar a ele: rapaz, foi para isso que você se afastou da presença do seu pai? Para se alinhar com novos amigos, porque o único amigo daquele homem, aquele jovem, eram os porcos. E os porcos não influenciam ninguém melhorar, a não ser levar e conduzir para a lama. Para e pense, essas amizades que você conseguiu depois de se afastar da presença de Deus, qual é o caminho que ela está te conduzindo? Qual é o caminho que ela está te levando?
Porque eu não conheço outro caminho, eu não conheço outra rota de porco a não ser conduzir você para andar na lama. E Deus te pergunta: você não foi criado para andar na lama? Foi para isso que você se afastou da minha presença? Lembra de quando eu te tratava? Lembra de quando eu cuidava de você? E valeu a pena? É para isso? Responda para você. Tá valendo a pena estar distante? Mas saiba de uma coisa: o Pai está de pé, lhe esperando voltar pelo mesmo caminho que você saiu, achando que daria certo. O interessante dessa mensagem, Moisés, é que quando o filho pródigo vai até o pai, o filho pródigo olha para o pai e fala assim: pai, eu quero a parte da minha fazenda. O pai reparte. É detalhe, tanto o mais velho como o mais moço, ambos têm herança na mão. Só que o mais velho permanece e o mais moço fica. O mais velho permanece e o mais moço sai, dizendo: eu vou para uma cidade muito longe. Se eu sou pai, você que é pai, Ederlan é pai, vai entender o que eu estou falando. Você que está aí vai entender o que eu estou falando. Se eu sou pai daquele filho mais moço, eu iria pegar na mão dele, olhar no olho dele e dizer: você não vai para lugar nenhum, porque o seu pai sou eu que mando e você sou eu, e você está debaixo do meu teto. Vai ficar e eu não vou te dar nada. Mas o pai não faz isso, porque o pai também entendeu: não adianta eu prender do meu lado quem não quer permanecer. Porque a pior coisa é pessoas tentar forçar gente que não se sente mais feliz ao nosso lado. O pai entendeu: não adianta eu prender, porque forçar, estrupo, é pecado. Então, se você não quer ficar, se você não se sente bem, tudo bem, pode ir, você sabe o caminho, mas aprenda uma coisa: vai ter pessoas que vai ter que se perder no caminho da ida, para aprender a valorizar o caminho da volta. Na ida ele vai arrogante, prepotente, não valoriza, xinga, maltrata. Mas é na ida que o mundo vai tratar, a criminalidade vai tratar. E eu vou liberar isso aqui: nem toda perda é do diabo. Existem perdas que vai nos aproximar do propósito. Uns com a perda vai se amadurecer, outros com a perda vai se aquebrantar. E o filho pródigo, quando ele sai, o texto diz que ele, gastando tudo, veio uma grande fome naquela cidade. José perde a capa e ganha o trono. Isso aí, uma forte. A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, quando gastou tudo, que teve conta. José perdeu a capa, mas ganhou o trono. Meu Deus, tá. Ó, irmão, a granada já tá aqui, irmão. Você falar dos porcos aí. O porco, ele não tem elasticidade na parte de baixo do seu pescoço. Meu Deus, vai estourar. O porco só tem elasticidade em cima. E com a elasticidade em cima, ele só consegue olhar pro lado e pra baixo. Sabia que o porco não consegue olhar pra cima? É. Ele não tem elasticidade embaixo. Ele só consegue olhar pra baixo. Pra baixo. Não estica pra ele conseguir olhar pra cima, não. Espírito de porco tá na cara do moleque. Não olha, só olhar pra baixo. É. Que não mulher curvada, né? Só anda com gente que não tem visão. Você falou um cara que só quer andar com porcos aí. E o diabo quer que muitos andem assim. Peraí, esse Não ano. ande com quem fala mal de pastor, não ande com quem fala mal de pregador, não ande com quem fala mal de cantor, não ande com quem fala mal de igreja. Toda pessoa que fala mal de alguém que tá na obra pode ter certeza, o espírito do porco tá nele. Só anda de cabeça pra baixo. Porque quem olha pra cima só entende as coisas de cima, irmão. Quem olha pra cima, irmão, não tem tempo pra criticar quem tá aqui embaixo, não, irmão. Quem vive lá em cima não quer viver mais aqui embaixo, não. A mente tá lá em cima. Quando mano. Pedro e João encontrou com aquele homem que vivia a mendigar, foi os dois que deu um rumo diferente àquele homem. Todo mundo queria que ele ficasse vivendo daquele jeito. Então tem pessoas que tá próximo de você que só te dá sugestão para você permanecer do jeito que você tá. Mas quando você encontra alguém que fala: olha pra nós, quando ele fala olha pra nós, é para dizer: chegou quem é diferente daqueles que você se encontrava antes. O problema é esse: nós temos que sair do círculo que a gente está convivendo, que às vezes está impedindo de nós viver a maravilha de Deus. Então alguns círculos muitas das vezes vão ter que ser corrompidos, interrompidos, para que a gente não venha se corromper. A Bíblia diz que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Para quê? Para Deus voltar novamente e falar com Abraão. Quando Ló se afasta de Abraão, é o momento que Deus vai falar novamente com Abraão e reafirmar a sua promessa. Então tem coisas que só vai voltar pro prumo e Deus vai voltar a falar conosco quando certas pessoas se afastar. Meu Deus. Porque Deus não vai falar com quem quer andar no meio de fofoca. A Derlan já falou aí. Deus não vai dar
uma visão para que só anda falando mal de pastor. A Bíblia diz que Deus fez um furo no templo e mostrou a corrupção no templo para Ezequiel. Se Ezequiel andasse no meio de fofoca, Deus ia fazer isso para Ezequiel ver aí, Cresço. Deus não dá visão para quem anda no meio de fofoca, não. Porque ele não vai passar visão. Eu vou te passar aqui, ó. Eu sou fofoqueiro. Se Deus me passar uma visão sobre a vida de Aderlan, eu não vou falar para Aderlan, se for para divertir Aderlan. Eu vou falar para você, Cresço. Deus me deu uma visão retada de Aderlan. Tá vivendo tal vida. E Deus não tem intenção de prolongar assunto que é para ser encerrado pela minha pessoa. Pegou aí? Muitas das vezes Deus permite a gente até ter uma visão para que aquele assunto seja encerrado na gente, mas a gente termina sendo a ponte de Itaparica para Salvador. Eu vou puxar um assunto pra vocês desenrolar isso, sem brincadeira. Me mostra um cara na Bíblia falso que se converteu. Um cara que era falso. Aquele cara que era falso. Não um perseguidor no tempo da imaturidade, não, como era Paulo. Certo? Falando um cara filho de um rei, filho de um profeta, um sacerdote, um cara que era perseguidor, um cara que era atrapalhado, um cara que era falso, um cara que era, vocês falam agora aí, um cara traíra. Jacó? Jacó? Não. Jacó foi trapaceiro. Não. Ele foi ligado pela sua mãe pra fazer aquilo. Mas era o erro. Não, mas ali não era o coração de Jacó, de jeito nenhum. Me mostra um cara como ele foi induzido. Ele foi induzido pela sua mãe. Ela disse, vai lá, porque seu pai vai abençoar o outro lá. Adianta aí, velho. O teu pai vai abençoar teu irmão. Ele foi induzido pela sua mãe. E aí mas não deixa de ser trapaça. Não, mas você tá dizendo assim, na essência, né, de a pessoa viver. Um cara que dele mesmo, ele era, o negócio do cara era fazer o mal aos outros. Um cara atrapalhado. Um Absalão. Um Gessém. Um Sambalate. Um Tobias. Me mostra um cara desse salvo. Um Judas. Ananias. Me mostra um cara desse convertido depois. Rapaz, sei não, velho. Eu não boto fé na mudança desses caras bandidos, né? Pra mim, o cara que é falso vai ser falso a vida toda. Eu tô sendo sincero, Tô sendo sincero. O cara que no mundo era falso, era esse cara falso, com os amigos, falso. Aquele malandrão falso, acompanhando aqui pra dali. Jesus salva, mas um miserável desse não deixa de ser falso, não. Aí você falou que Jesus salva esse falso, pra não dizer que ele vai pro inferno, mas eu vou dizer que Jesus salva. Mas não acredito que o cara desse deixa de ser falso, não. E aquele negócio que você tava falando. Invejoso? Me mostra também para invejoso que deixou de ser invejoso. Sei não, Jesus salva. Agora não sei se um cara desse se deixa ser mudado, não. Eu não confio no invejoso. Então posso liberar aqui? Vai, larga. Quem nasceu para ser Penina nunca poderá ser uma Ana. Já foi. Aleluia. Larga aquela de José, que os irmãos não conheceram José. Aquela que os irmãos não conheceram José. A qual? Que os irmãos de José depois foram em José. E chegou lá, ele já estava governando. Não conheceram José. Não conheceram, mas José conheceu eles. Ele já estava no governo, teve a fome. Porque os irmãos chegaram lá, não conheceram José, porque houve uma mudança na vida de José. Ok? Houve uma mudança na vida de José. Só que José conheceu os irmãos. Sabe por quê? Porque o falso nunca muda. Você olhou e disse, as mesmas caras de falsidade. Não mudaram nada. Então você conhece um falso de longe, né? O sinal nem fechou, lá vai o falso atravessando. Eu tenho medo de crente que não olha no olho. Rapaz, eu tenho medo de gente que não olha no olho, velho. Eu aprendi isso no mundo, viu? Olhar no olho. Não é ser crente. Passa firmeza. Passa firmeza pra pessoa. Gente que você fala assim, o cara assim, sai olhando pro chão, rasteira, assim, meio desconfiado. Quem nasceu para ser falso, irmão, nunca será verdadeiro. E é por isso que tem gente crente que a gente conhece ele tanto mesmo no mundo, como você fala assim, o cara é crente, mas a mesma coisa do passado, velho. Ah, mesmo 71, mesmo baratinho. Eu conheço gente assim, velho. Nada mudou no cara, só as vestes, mas o mesmo comportamento. Né? Só foi convertida a roupa, mas a língua e o pensamento, só Jesus na vida dele. Mas eu quero aqui caminhar para o fim, Moisés. Já temos aproximadamente aí uns 50 minutos de podcast. E quem senta para ouvir uma vez vai ter a oportunidade para falar. Eu tô falando aqui o que eu tava sentado ouvindo o meu mentor, cabeça de Bíblia, pregar, que é meu amigo, que eu tanto amo, o pastor Aderlan Mariano. Eu quero que você finalize essa entrevista falando, na verdade, tudo, resumir, fazer um resumão, né?
Você já falou aqui um pouquinho do seu testemunho, que você veio de uma família lá que a maioria era evangélica, mas você foi influenciado, induzido pelo pai. Você perdeu um irmão para criminalidade. Dois irmãos. Imagine aí a dor da perda. Você veio, se esforçou. Eu me lembro que você também trabalhava, sempre gostou de trabalhar, né? Porque as pessoas olham pra gente, a jovem foi vagabundo. Não, a gente se esforçou. Como eu digo no meu testemunho, eu nunca almejei ser um traficante. Eu nunca almejei ter pessoas trabalhando pra mim no tráfico de drogas. Mas a força da circunstância foi tão grande que me impulsionou, me direcionou aquilo ali. E quando eu tive a oportunidade de dizer agora é hora de eu pular fora, eu pulei fora, porque se eu não pulasse fora, irmão, eu poderia estar naquele caixão e só quem sobreviveu tá falando, pô, se eu tivesse aqui. Verdade. Como a gente lembra fala do Mateus, do né? nosso amigo Mateus. Mas eu gostaria de só lembrar aqui um pouquinho, Mateus, do que Moisés, daquela experiência que a gente passou junto, você lembra? Foi ali no bairro do Uruguai. Verdade. A gente viveu alguns episódios, né, no bairro do Uruguai. Quando a gente... Deixa eu atrapalhar vocês aí. Deixa eu largar uma pérola aqui. Deixa eu largar uma pérola que eu tô nervoso. Estamos ao vivo aqui também. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Você nasceu pra ser feliz, não pra agradar as pessoas. Quem deixa de ser feliz pra agradar as pessoas sempre será infeliz. Será infeliz. Eu nasci pra ser feliz, não pra agradar o povo, rapaz. Esse homem tem pedra. E quando eu deixo de agradar o povo pra ser feliz, o povo me tem como o quê? Soberbo, ignorante, exaltado. Sou exaltado porque parei de ser peru? Sou exaltado porque parei de ser bajulador? A evidência que você é feliz é a rejeição de muitas pessoas. Quando as pessoas te... Meu Deus do céu. Eu quero saber, eu sou feliz? Pronto. A evidência que você é feliz é exatamente a rejeição, as cara feia e as palavras que as pessoas lançam a seu respeito. Mas, como eu disse, eu não sou aquilo que a pessoa disse que eu sou. Eu sou aquilo que Deus já disse que eu era. Como dizem, a Bíblia manda eu amar todos. Mas me deu um versículo que diz que eu tenho que andar com todo mundo. Verdade. Eu cresci ouvindo aquele versículo, me diga quem tu andas. É um versículo que o povo fala. O ditado. Ditado popular. Mas se tornou um versículo. Versículo do mundo. Versículo de... Mudando. Versículo mudando. Me diga quem tu andas. Eu te digo quem tu és. Verdade. Quem anda com porcos, farelo porco. Verdade. Acabou, velho. Eu louvo a Deus pela vida do Iclas, hoje olhar eu olhar e ver esse jovem liberto, transformado, porque quem vivenciou com ele no mundo de trevas. Na verdade, hoje você olha para ele, você vê a paz, você vê a alegria, você vê a mudança. Mas o Iclas do passado, você via o espírito da morte cercando. Meu Deus, era verdade. Você via que qualquer momento poderia ser morto. A visão que tinha é essa. E às vezes a pessoa também olhava para mim com essa mesma visão. Porque quando quem é a pessoa que está no mundo, a pessoa não tem uma visão espiritual. A pessoa vive no mundo terreno. A pessoa em si não consegue enxergar que está se afundando. Máximo. Você não se enxerga que você está no fundo do poço, que está se afundando. E eu estou dizendo pessoas que podem estar com milhões na conta, pode estar com o espírito da morte cercando ela, mas ela não percebe. Então eu louvo a Deus de estar hoje aqui do seu lado, Iclerson, compartilhando esse momento feliz, alegre, dando risada, falando de Jesus, falando da Bíblia e saber das grandes coisas que o Senhor está fazendo na sua vida, porque nós vivenciou. Tem uma seguidora que tá falando aqui o que aconteceu com vocês iam contar, mas não contou. Ele vai contar agora. O povo tá curioso. Por quê, Moisés? Eu não, como eu te disse, né, meu testemunho que bateu 1 milhão de visualizações, eu conto meu testemunho que eu era traficante do bairro do Uruguai, que eu assumi a gerência em uma rua lá, que era Elias Khalili, depois que algumas pessoas morreram, eu assumi, querendo ou não, para não deixar... Na verdade, eu digo com toda certeza, quem mora lá sabe, quem trouxe a criminalidade para aquela rua onde eu morava foi eu, induzido por outras pessoas. Eu peguei o modelo de um bairro e trouxe para minha rua. Era uma resenha de amigos. E pronto, você trouxe aí, vou já contar o que você falou, que a gente viveu. Esse modelo que você trouxe pro seu bairro, sem você perceber, você queria trazer para o bairro de Mateus. Foi aí que começou. Não começou isso. Você trouxe a logística, você vê que até no mundo do crime tem aquela logística, a influência. Vamos pegar uma carga, a gente coloca aqui não tem tráfico, a gente começa a vender aqui. Foi que quando nós começamos a colocar a droga nesse bairro, e aí aquela discussão dele com o finado do nosso amigo Mateus, de quem tinha coragem de ir na pista, quem não tinha,
Ickerson foi com Matheus. E quando Laranjada. chega lá, se bate com a viatura depois de acontecer o assalto. E esses 2 meninos vêm correndo. E eu tava com o pesado. Pesado, tinha acabado de tomar o celular. E aí eu tô lá na boca, tô vendo ele vindo andando, o outro correndo. O assalto tava lá. Tava de boa na minha. Quando eu olho pra trás desses meninos, os homens. Tava como? Tava. Já vim no ponto Ele ali. tava de oitão? Tava de oitão os polícias? Não, só macaquinha, fuzil. E eu te digo, Ickerson, hoje nós vê que foi a mão de Deus. Porque ali Deus poderia tirar a mão e quando os homens chegassem, nós tá só contando vantagem, venci. Eu com a droga que eu tava na mão. E o que o diabo queria fazer tá preparado. Mas Deus chegou primeiro. Chegou. Permitiu que livramento. Nós enxergássemos os homens entrando pra gente correr, se esconder na casa. Depois do carro veio, tirou de lá do bairro, foi para outro bairro. E nós pôde ver quão grande coisa Deus tinha para nossa vida. E hoje eu louvo a Deus de estar aqui do seu lado e contar esse momento. Esse é um dos momentos que a gente passou junto. Teve um episódio também ali na Silvino, tava curtindo no Rodão. E aí o cara veio para tentar tirar minha vida, disparou. Quando eu cheguei em casa, minha mãe tava lá já orando por mim. E aí eu comecei a entender que não tinha pra onde eu correr, não tinha. Que se não e por fosse incrível que ela... pareça, de uma parte do seu testemunho, é igualzinho o meu. Quando você chegou, sua mãe tava ali de joelho, meu Deus. Isso. Livra meu filho, que coisa linda, E Jesus. Deus faz isso. Você que tem mãe crente, agradeça, porque as orações dela é ouvida no céu. Mãe crente que ora por filho que está no mundo, não tem tanto livramento como outras orações. Porque a oração que inclui amor, cuidado, inclui tudo. Então, nossas mães é a maior responsável depois da graça de Deus de nós estamos aqui. Então, todo dia eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me concedeu. Amém. De viver a promessa dele. Tá vendo aí, gente? Esse aqui foi um podcast onde o pastor Ederlan Mariano me deu a honra de entrevistar esse amigo que veio do tráfico de drogas comigo, veio das aventuras comigo, e eu me senti muito honrado em poder entrevistar alguém que vivia na criminalidade comigo. Como ele disse, querendo ou não, eu sempre carreguei esse dom de influenciar. Hoje eu influencio pessoas e muitos não entendem o porquê. Muita gente se inspira. Eu abro aqui o direct do meu Instagram, é mais de dezenas de pessoas. Eu me inspiro em você, eu não canso de ver seu testemunho. Eu amo Deus na sua vida e eu vejo o carinho, porque se não fosse Deus, ninguém ia ver nada. Na verdade, Ickerson, tem pessoas que conseguem mudar um ambiente, né? Isso. Você era esse tipo de pessoa. Mesmo no mundo, você conseguia mudar um ambiente. Conseguia. Tinha como a gente ficar sem dar risada, Aonde triste. chegava. Onde você chegava, você conseguia E eu mudar o sempre fui ambiente. esse jovem aqui, assim mesmo. Eu Isso. sempre fui assim. Ele tá de prova aqui, uma pessoa que sobreviveu da minha época, né? E tá falando a você, eu sempre fui isso. Onde eu chegava, eu gostava de mudar o cenário. Como a Edelan me ligou e falou, pô, velho, aqueles dias que a gente passa... Todo mundo passa um dia mal, né? Aquele dia que a gente tá desanimado, tá triste, não é pecado nada. E eu falei, eu vou chegar aí, velho, eu vou mudar. Ainda brinquei com ele, vou mudar o clima. E hoje eu tô vendo que o clima tá diferente. A gente já deu risada, já se divertiu. Eu já falei que tava no versículo, que não é nem versículo, é um ditado. E é isso aí que importa. Mas que Deus abençoe a todos. Vocês que estão aqui na live, você que tá aí, vai assistir depois. Essa live vai ser encerrada. Hoje o entrevistado do dia foi o auxiliar Moisés, congrega na Assembleia de Deus na sede, casado, pai de família, um itinerante. Você aí que já me convidou, você que é pastor, pastora, convida esse jovem, tem muito de Deus para entregar, para edificar a sua igreja, para edificar o seu membro, e que Deus abençoe. Eu quero agradecer essa oportunidade, fazer um apelo para você que está aqui na live, você que vai estar aí também. Se você quer dar um passo, quer aceitar Jesus, a hora é agora, com esse testemunho lindo, com esse testemunho de vida. Você que está aqui me ouvindo, que está chorando, fez pergunta, a hora é agora. Eu quero fazer aqui um apelo, um convite para você que se afastou, volta hoje para Jesus. Jesus disse, primeiro convite, vende a mim como estás, porque eu vou aliviar, vou tirar o fardo pesado, vou colocar o leve. Depois que você conhecer Jesus, ele fala, agora quem quiser vir, continuar, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga. Então nesse primeiro momento, Deus está te convidando, vem como está, escreve aí embaixo, eu quero aceitar Jesus. Você que vai observar, escreve aí no comentário, eu quero aceitar Jesus, que na mesma hora que você escreveu, eu vou responder, eu vou procurar quem é você, eu vou orar pela sua vida, e eu quero ver a primeira alma. Temos 40 pessoas ao vivo aqui nesta live, e eu quero fazer o apelo para você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Cadê você que quer aceitar Jesus? Cadê você? Escreve aí que eu já vou finalizar. Que Deus abençoe a vida de todos. Esse é o podcast. Se inscreve no canal da TV Shalom. Em algum lugar desse vídeo vai aparecer algum próximo vídeo do testemunho. Clica, se inscreve, compartilha, comenta. Não vai cair sua mão. Não é nada pago, é de graça. Você vai lá, se inscreve. Nos ajude a alcançar vidas. Nos ajude a evangelizar outras pessoas, porque através de um clique que você envia para outra pessoa, aquela alma pode se converter e Deus pode acrescentar na sua coroa uma pedrinha. Então pense nisso, seja um compartilhador da obra de Deus. Faça isso porque Deus vai lhe abençoar. Que Deus em Cristo vos abençoe. Só vitória, Deus abençoe a TV Shalom, o Iclerson, e mais pessoas venham seguir este canal, porque muitas vidas têm sido edificadas e alcançadas através desse trabalho. E Deus abençoe. Isso aí, gente. Deus abençoe. Até a próxima.